Shalom, meus queridos, meus irmãos maravilhosos, que eu amo muito, e amo não porque sou boazinha, mas eu amo porque o Senhor colocou o amor dentro de cada um de nós, então a gente consegue amar. E o amor que me refiro não é aquele amor de aceitar as coisas ruins do meu irmão, mas o amor de querer que ele seja transformado e também seja usado de uma forma poderosa pelo Senhor, que tem feito com aqueles que o obedecem. Amém? É este amor que quer a transformação. Eu saúdo todos vocês com a Shalom do Eterno. Faz muito tempo que eu não ministro nas quintas-feiras, né? Me deu até uma saudadezinha de ministrar nas quintas. Mas não era para eu ministrar, na verdade, era para o meu marido ministrar. Mas nós estamos com uma função aqui que ele pediu para eu ajudá-lo e eu prontamente, mais do que depressa, aceitei isso e glória a Deus. Eu convido a todos vocês que não estão participando das quartas-feiras, estejam conosco, nós estamos falando sobre o ciclo de Deus, sobre frutificação, tem sido bênção. Quarta-feira às 20 horas, esteja conosco. Amém? E, como sempre, que vocês sabem, eu faço perguntas. Perguntas. Por que eu faço perguntas? Porque faz com que a gente pense, faz com que a gente visualize a situação e isso nos ajuda a ver se a gente está no caminho certo ou não. E hoje não seria diferente. Eu vou fazer perguntas, sim. Amém? Vamos lá para as perguntas? Como têm sido os nossos caminhos? Já pensou sobre isso? Como é que tem sido o teu caminho? Como é que tem sido o meu caminho? Nós temos sido bênçãos na vida das pessoas? Hum? Será que eu sou bênção na vida das pessoas? Será que você está sendo bênção na vida das pessoas? Você, nós, consideramos que a nossa mente já está renovada? Eu tenho certeza que pelo menos alguma coisa já está renovada na sua mente e na minha mente. Pelo menos um pouquinho assim, com certeza já está. Amém? Então, queridos irmãos, para quem não me conhece, meu nome é Fabiana Padilha e eu sou filha de um Deus todo-poderoso, maravilhoso. Sou casada com o Rony Padilha e nós dois temos 5 filhos juntos, pois nós temos nora e genro agora, hein? Que tremendo, né? A família sempre vai aumentando, vai crescendo. E eu faço parte do Tropa de Elite de Jesus. Nós somos um ministério online, onde vamos a fundo naquilo que o Senhor tem nos direcionado. Venha conhecer o nosso ministério. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Amém? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre bênção, ser uma bênção. Ser uma bênção. Então, queridos, abram comigo, por favor, as escrituras em Gênesis. Gênesis capítulo 12, e o versículo é o 2. Ah, esse texto é tão lindo, tão maravilhoso. É um texto muito conhecido. Nós vamos falar sobre ele e, a partir dele, construir algo muito relevante nas nossas vidas. Eu tenho certeza que isso vai ser muito bom para cada um de nós, porque não é um assunto desconhecido, é um pó de telha e, eventualmente, é importante um pó de telha para nos trazer para o centro da vontade do Eterno. Amém? O próprio Senhor diz assim para o Moisés, desculpe, Abraão: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Olha aí, gente. Seja uma bênção. Você está sendo uma bênção? Hein? O próprio Senhor fala para Abraão que ainda neste momento ele não era Abraão, ele era Abrão. Ele não era Abraão. Deus não tinha trocado o nome dele ainda. Então, Deus fala com ele como sendo Abrão. E ele diz para Abrão o quê? Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, ou se tu uma bênção.
Amém? Ele fala com Abraão ainda cheio de craca, gente. Cheio de craca, Deus fala para ele: ó, vou fazer de você uma grande nação, vou te engrandecer. Seja uma bênção. Assim como nós, quando nós conhecemos o Senhor Jesus. Aqui nós percebemos que o Senhor Deus, o Criador, ele já entrega as promessas para Abraão, e ele diz: ó, vou te engrandecer, viu? Você vai ser grande. E o seu nome eu vou deixar bem conhecido, tanto que todo mundo conhece Abraão, gente. Mas ele diz: seja uma bênção, seja uma bênção. Meus queridos irmãos, quando nós confessamos o Senhor Jesus como o nosso Senhor, nós recebemos poder de nos tornar filhos de Deus. Não é dali a 5 anos, nem 10 anos, é automaticamente. E é cheio de craca, viu? Quando nós confessamos, nós recebemos esse poder. E não sou eu que digo isso, é as Escrituras que dizem. Vamos abrir comigo lá em João, livro de João, capítulo 1, e esse texto é maravilhoso, meditem neste texto, que é o versículo 12. Versículo 12. Aleluia. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de quê? De se tornarem filhos de Deus. Amém? Vamos ler de novo esse texto, gente. Vem comigo. Capítulo 1 de João, o versículo é o 12. Vamos lá. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nesse momento que nos tornamos o que filhos, nós recebemos as promessas de Deus e sobre nós há bênçãos, assim como aconteceu com Abraão. Abram comigo novamente as Escrituras. Hoje nós vamos percorrer um pouquinho as Escrituras. Efésios. Efésios, o capítulo 1, e o versículo é o 3. Amém? Efésios, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, cada um de nós aqui já recebeu, já foi abençoado. Amém? Glória a Deus, hein? Salta de alegria aí na cadeira, porque você já foi abençoado. Você já tem uma gama de bênçãos. Amém? E nesse momento, o de confessar o senhorio de Jesus e recebermos as bênçãos e promessas, acontece conosco igual o que aconteceu com Abraão, ainda com a mente quebrada, carecendo de transformação. Conseguimos, então, o quê? Compreender, diante desses entendimentos que a gente está vendo aqui, que nós somos alcançados pela graça, amém? Isso aqui a gente não tem dúvida, né? Nós fomos alcançados pela graça. A gente não precisou se transformar, ficar bonitinho, melhor, para receber a salvação. A gente precisou o quê? Crer. Nós precisamos crer. Amém? Queridos, ainda encharcados pelo pecado e a mente totalmente cauterizada, e é exatamente assim que recebemos as promessas de Deus e as suas bênçãos. Veja Abraão. Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, versículo 2. Não sou eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que diz. Então, meus irmãos, importa o quê? Que nós sejamos bênção. Nós recebemos algo sem ter merecido. Amém? Certo? Concordam comigo? Importa que sejamos bênçãos. Nós precisamos ser bênçãos. Sabemos que o Senhor, ele não se arrepende daquilo que ele liberou, daquilo que ele declarou sobre a humanidade. Sobre quem?
os seus filhos. Tudo aquilo que ele falou, ele vai cumprir, porque ele não é homem para que minta. Abram comigo Números, Números capítulo 23, e o versículo é o 19. Esse texto aqui é muito bom, gente, meditem nesse texto, porque esse texto fala do caráter de Deus. Amém? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso aqui é a segurança que nós precisamos para depositar em Deus, o nosso Pai, o Criador, a nossa confiança. Mas importa que venhamos entender que isso é apenas o começo da nossa jornada com o Senhor. Ele nos encontra no poço da morte, nos resgata, mas ele não quer que vivamos manchados de lama. Abram comigo, por favor, o livro de Salmos, Salmos 40. Salmos 40, versículos 2 e 3. Aleluia. Esse texto aqui é da minha vida, gente. Esse texto aqui é da minha vida. E ele diz assim: ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num lugar seguro. Esse texto é maravilhoso e fala sobre cada um de nós aqui. Amém? Ele pôs um cântico novo na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Olha só que lindo. Se você meditar nesse texto, eu tenho certeza que todas as dúvidas que tem no seu coração sobre o amor do Eterno para com a tua vida vão terminar. Amém? Queridos, o Senhor, nosso Pai, o Criador, diz para cada um de nós o que está escrito em Gênesis, capítulo 12, e o versículo é o primeiro. Vamos lá? Gênesis, capítulo 12, e o versículo é o primeiro. Que ele diz assim: o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. É isso que ele diz para o filho quando ele tem aquele encontro com o Senhor. Sai, sai disso aí. É claro que, queridos, isso quer dizer que o Senhor diz o quê? Para sairmos daquele atoleiro. Ele mesmo nos tira daquele atoleiro de lama. Mas por que sair da terra e da parentela? Vocês já se perguntaram o que isso significa? O que isso quer dizer? Às vezes não quer dizer que é para sair literalmente da casa e da parentela, do lugar. Às vezes não quer dizer isso de forma literal, mas também pode ser isso. Mas o que o Senhor quer dizer, queridos, o que Ele deseja que a gente faça, é que venhamos todos sair da terra. O quê? No sentido de que não fazer mais as mesmas coisas que nós fazíamos antes. Sai disso aí. Deus está falando para você, sai disso aí, não faça mais as coisas que vocês faziam antes. Porque todas as coisas, queridos, que nós fazíamos antes de trilhar essa jornada com Deus, é totalmente fora da vontade dele. Totalmente. Ainda que fôssemos bonzinhos. Mas a nossa bondade não se equipara com a vontade de Deus. Amém? Mas por que sair da parentela, Fabiana? Eu não quero sair da parentela. Veja o que Deus quer dizer. Abandonar a cultura, abandonar os costumes familiares. Pois fora da cultura de Deus, da cultura de Deus, tudo é errado. Amém? Fixem isso na mente de vocês. O Senhor diz: sai do meio da tua parentela, sai da casa do teu pai. Ele está dizendo assim: ó, não faça mais aquilo que a tua parentela fazia.
aquilo que vocês faziam como cultura, como costume. Não faça mais isso. Eu tenho algo melhor para dar para você. Eu tenho algo que vai te trazer plenitude, vai te colocar num lugar de plenitude, de shalom. Ei, eu faço isso porque te amo, porque eu quero melhor para você. Deus não faz isso porque Ele quer simplesmente que façamos a sua vontade. É porque Ele estabeleceu algo para a nossa vida que, se agirmos conforme Ele tem dito, nós é que ficaremos bem. Nós. Amém? Ele quer o quê? Que a sua cultura, a cultura de Deus, seja vivida por nós. Mas não apenas vivida por os filhos, nós, né? Como também manifestada. Ele quer que nós venhamos manifestar a sua cultura nos lugares onde ele nos plantou. Sabe por quê, gente? Porque ele quer que os outros olhem para nós e digam assim: ei, tem alguma coisa diferente naquela pessoa ali. O que será que tem diferente daquela pessoa ali? Despertar, é um despertamento para provocar sede e fome espiritual nos outros. É isso também, gente. Abram comigo, por favor, lá em Mateus, Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Amém? Mateus capítulo 6, versículos 9 a 13. Portanto, isso que está falando é Jesus. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha aqui, ó, gente, olha a chave. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Olha aqui, gente, isso aqui é outra chave, ó. Perdoa as nossas dívidas na medida assim como perdoamos quem nos ofendeu, quem nos deve. Amém? E não nos conduzas à tentação, livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa aqui é a oração do Pai Nosso, a gente sabe disso, né, gente? Jesus ensinou. Mas dentro deste ensino, há uma grande chave para vivermos segundo a vontade de Deus, que é no versículo 10. Venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse texto aqui, queridos, é viver, é manifestar a cultura do eterno. Meus irmãos, as bênçãos que recebemos não são equiparadas, guardem o que eu estou dizendo. As bênçãos que nós recebemos não são equiparadas com as pseudo-bênçãos que imaginamos. Aquilo que a gente recebe de Deus não se compara com aquilo que a gente pensa e imagina que é uma bênção. Porque a pseudo-bênção que nós pensamos é uma falsa bênção. A palavra pseudo significa teor falso, cujo conteúdo não é real, não é verdadeiro. Então, quando nós não estamos alinhados com a vontade de Deus, a gente imagina que as bênçãos que nós queremos são bênçãos verdadeiras e não são. Sinto em dizer isso para você, mas não é. Deus tem muito mais para você, muito mais. As bênçãos que imaginamos não são verdadeiras, queridos, porque elas vêm de uma cultura, de um costume, de uma mente que não foi transformada. Elas vêm de uma mente que não foi renovada e acabamos entendendo como sendo bênção algo que não vai até a eternidade, algo que acaba logo, algo que tem fim logo e que a traça, a ferrugem podem destruir. Uma mentalidade ainda não transformada
ou seja, ainda é igual quando era no momento em que tivemos o encontro com Jesus, não vai conseguir entender que as bênçãos perseguidas são, na verdade, situações ainda mais aprisionantes, manchando ainda mais a nós mesmos. Por isso, ele diz: renove a sua mente, porque aquilo que você deseja pode te contaminar. Aquilo que você deseja, que acha que é uma bênção, pode te levar para a prisão espiritual. Vou dar exemplos. Um relacionamento com imoralidade, com fornicação. Ter muitas ocupações, ter emprego. Uma mente quebrada acha que o relacionamento que está vivendo é uma bênção de Deus, porque ele disse que não era bom que o homem fosse só. Uma mente quebrada acredita que as muitas ocupações é bênção de Deus, pois aquele que coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Uma mente quebrada entende que o emprego é bênção, pois ele é o dono do ouro e da prata e traz o sustento para casa. Irmãos, ei, irmãos, entendam, eu não estou falando que não é para se relacionar, apesar de que está escrito na Bíblia, não fala nada sobre namoro, né? O pastor Rony já falou isso algumas vezes. Já casaram direto, né? E eu não estou dizendo também que não é para ter ocupações. E eu também não estou dizendo que não é para ter emprego. Não é isso que eu estou dizendo. Isso tudo que eu falei é genuíno e são situações lícitas. Entretanto, cada coisa que fazemos precisa estar dentro, escutem isso, do propósito de Deus. Tudo o que um filho de Deus faz precisa ter propósito de Deus. E o propósito de Deus não é apenas, você luz naquele lugar. Não é isso, gente. Deus não fala coisas soltas, Deus fala coisas objetivas para nós. Amém? Queridos, as coisas que fazemos são, olha aqui, escutem, tudo aquilo que nós fazemos são caminhos que tomamos. Por exemplo, eu me casei com o pastor Rony, eu tomei o caminho do casamento, eu tomei o caminho de chegar até ele e me casar com ele. Então, eu fiz algo e este algo é chamado de caminho. Amém? Então, todas as coisas que nós fazemos são caminhos que tomamos, caminhos que nós percorremos. Abram comigo em Gênesis, capítulo 6. Gênesis, capítulo 6, e o versículo é o 12. Amém? Gênesis 6, capítulo 12. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o quê? O seu caminho. O seu caminho sobre a terra. Eu vou repetir. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Irmãos, tudo o que nós fazemos são caminhos que decidimos percorrer. E por essa razão, olha aqui, gente, a chave. Por essa razão que Jesus disse em João 14,6: Eu sou o caminho. João 14,6, ele diz: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando seguimos os padrões, os conceitos de antes da nossa conversão, é fato que pensamos que as coisas que queremos, quando alcançadas, foram bênçãos de Deus. Mas não é isso, não. Ah, 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 ah. Isso é chamado de pseudo-bênção, porque ela não é verdadeira. Segundo esses padrões, de uma mente ainda quebrada, de uma mente não transformada, nós entramos em caminhos corrompidos.
caminhos corrompidos. Abram comigo em Salmos, capítulo 125. Salmos, capítulo 125, e o verso é o 5. 125, verso 5, que diz: Mas aos que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor juntamente com os que praticam a maldade, que haja paz em Israel. Nós pensamos que os caminhos tortuosos são aqueles pecados cabeludos, né? A gente pensa, né? Não pensou você? Não, o caminho tortuoso é aquele pecado terrível. Qual é o pecado de se relacionar, gente? Qual é o pecado de ter ocupações? Qual é o pecado de ter um emprego? Irmãos, não há pecado nessas coisas, mas há pecado quando nós fazemos algo que não é para fazermos e deixar de fazer algo que deveríamos fazer. Isso é pecado. O que temos que pensar é que a vontade de Deus nos leva para a plenitude. Olha aí, gente, casando com a palavra da tarde. O que temos que pensar é que a vontade de Deus nos leva para a plenitude, mas que inicialmente, olha aqui a chave, inicialmente, realizar a vontade de Deus pode nos incomodar, pode até nos trazer um pouco de tristeza. Mas passada essa resistência inicial do nosso entendimento errado, caído, quebrado, nós sentiremos o quê? Maravilhados. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós entramos num lugar chamado Shalom. Shalom. E nós ficamos exultados. A gente pode cansar, gente, o corpo físico cansa, mas a gente ama o que faz. Queridos, a tristeza causada por Deus é apenas momentânea e traz o quê? Plenitude. Enquanto a tristeza do mundo nos destrói. E a felicidade do mundo ou o prazer dos caminhos tortuosos são destruição. Ok? Caminhando por caminhos tortuosos, nos afastamos cada vez mais das bênçãos. Olha aqui, ó. Caminhando por caminhos tortuosos, nós nos afastamos cada vez mais das bênçãos que já foram concedidas para cada um de nós. E se não mudarmos a rota, não entrarmos no caminho correto, que é Cristo, quando nós somos recolhidos pelo Senhor, nós vamos ver as diversas bênçãos que não usufruímos, porque os nossos corações estavam voltados para coisas do mundo e não do Senhor. O texto de Gênesis, capítulo 12, e versículo 2, que já lemos, ele nos instiga a sermos bênçãos. Ele nos instiga a sermos bênçãos. E é uma ordem do Senhor. Não é assim, se você quiser, você seja uma bênção. Não, seja uma bênção. É imperativo. O imperativo é assim, ó. E não obstante a circunstância, eu quero que você faça. Jesus falava muito na voz imperativa, gente. Levante, pegue sua maca e ande. Levante-se e vá. Faça isso. Vá até o lugar. Vá, faça. E é desta forma que Deus fala com Abraão. Sê tu uma bênção. Então, não existe possibilidade de não fazermos. Se não fizermos isso, estamos em rebelião contra Deus. E o que isso quer dizer, gente? Ser uma bênção. Será que é para ser bonzinho com o irmão? Não, não é isso. Mas também é, mas não é isso que Deus quer falar. Deus quer dizer que a gente deve manifestar Cristo.
Nós temos que manifestar Cristo para outras pessoas. Mas como nós vamos fazer isso, Fabiana? Como nós vamos ser uma bênção que é manifestar Cristo? Não trilhando caminhos tortuosos. Não trilhando caminhos tortuosos. Os caminhos tortuosos vão desde o quê? Casar com a pessoa errada. Isso é caminho tortuoso. Fazer a faculdade errada. Trabalhar com algo errado. Se aliançar com pessoas que não devemos nos aliançar. Enfim, por aí vai. Coisas são lícitas, morais, genuínas, de bom grado, bom aos olhos dos outros, e até nossos próprios olhos, mas se não são da vontade do Senhor, sabe como é que se chamam? Iniquidade, caminhos tortuosos, é pecado. E, queridos irmãos, pecado não confessado, eu sempre digo isso e vou sempre dizer. Pecado não confessado é pecado o quê? Não perdoado. E sabemos que o salário do pecado é o quê? A morte, certo? Então, queridos, a nossa mente tem que entender que saímos da democracia. Guardem isso aqui, que isso aqui é uma chave. A nossa mente precisa compreender que nós saímos da democracia. Nós saímos da democracia e entramos para uma monarquia espiritual perfeita, onde o soberano, a majestade, o todo-poderoso, aquele que detém o cetro e a coroa, não pensa no seu bem-estar, mas sim no nosso bem-estar. É no nosso bem-estar. É possível, sim, recebermos as promessas e as bênçãos do Senhor, mas não sermos uma bênção. É possível. Temos vida, mas não abundante. E o pior, não ser bênção na vida dos outros. A matemática do reino de Deus é para o outro, é para fazermos para o outro, é para sermos para o outro, é para orarmos para o outro, é para abençoarmos o outro. Essa é a matemática e a lógica do reino, gente. Fazer para o outro, não pensar em nós. O pensar em nós, queridos, na nossa felicidade, exclusivamente na nossa família, é chamado, sabe o quê? De egoísmo. Isso vem do quê? Da cultura, do costume do mundo, e não o costume do reino de Deus. O reino de Deus quer que todos estejam bem. Isso se chama equidade. Equidade. E o que é diferente de equidade é iniquidade. Então, quem não conhece a Deus comete, ainda que não entenda, iniquidade. É possível ter a vida eterna e não contribuir com absolutamente nada nesse tempo que estamos aqui. É possível. É possível ter uma vida eterna e nunca olhar através da ótica de Jesus sobre as coisas que precisam ser feitas. Se Deus nos colocou em algum lugar, é porque Ele depositou em nós sementes necessárias para aquela obra. E se não usarmos essas sementes, sabe o que vai acontecer? Elas vão apodrecer. Vocês sabiam disso? Apodrece. Abram comigo lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 3, dos versículos 6 ao versículo 8, que diz assim: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa e nem o que colhe, o que rega, mas Deus é o que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um, olha aqui, ó, receberá o seu galardão. Receberá. Se a gente não plantar, se a gente não regar, nós não receberemos o nosso galardão, segundo o nosso trabalho.
Aquele que planta não colherá, mas faz parte da colheita, gente. Vocês entendam algo no coração de vocês. Eu vou dar um exemplo aqui, olha, o que a gente está fazendo agora. Nós estamos orando pelo Ramadã, amém? A gente pode ser que nunca veja o que está acontecendo no mundo espiritual, mas nós estamos participando disso. E tenham certeza que o Senhor vai fazer algo em relação a todas as orações que estão sendo feitas. Porque a palavra que sai da nossa boca, ela não volta vazia. Antes ela prospera naquilo que ela foi enviada. Não sou eu que estou dizendo, é o profeta Isaías. Amém? Mas aquele que deveria plantar ou regar e não o faz porque quer trilhar os caminhos tortuosos, deixou de ser bênção para os outros. Hoje, queridos, eu já estou acabando para depois fazermos a ceia. Hoje, queridos, colocamos os nossos corações num lugar chamado de arrependimento. A ministração da tarde também trouxe arrependimento dos nossos corações. E essa da noite também. Porque, queridos, muitas vezes nós decidimos trilhar caminhos tortuosos. Muitas vezes a gente escolhe o que é mais fácil, a gente escolhe o que é mais prazeroso, a gente escolhe aquilo que a gente está enxergando, que são caminhos tortuosos. Então, vamos nos arrepender disso. Vamos pedir para o Senhor nos ajudar a ver com clareza o que Ele está fazendo, o que Ele está comunicando ao nosso coração. Ainda que seja do nosso conhecimento, que Deus escreveu sobre nós. Todo mundo aqui sabe que Deus escreveu sobre nós. Nós acabamos decidindo por aquilo que nos dá prazer. Ou seja, governados por nossa alma. O propósito do Senhor tem que ser muito claro e que sejamos todos batizados hoje com o temor do Senhor. Abram comigo Salmos 40. A gente leu há pouco, mas vamos ler do 6 ao 8. Sacrifício e oferta não quiseste. Os meus ouvidos abriste. Aleluia. Abre os nossos ouvidos hoje, Senhor. Abre os nossos ouvidos hoje. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então, nós todos dessa sala dizemos: eis aqui vem. Eis-nos aqui. Estamos aqui, Senhor. No rolo do livro de cada um de nós está escrito. Nos deleitamos em fazer o quê? A tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração, dentro do nosso coração. Então, queridos, façamos esse texto de Salmos a nossa oração, pois há coisas sobre nós que foram escritas e nós temos que cumprir, nós temos que fazer. Nós temos, por quê? Porque tudo que foi feito por nós, através de Jesus Cristo, nós não teríamos nenhuma condição de fazer. Nós estaríamos fadados ao inferno. E por conta disso, nós nos alegramos em fazer a vontade do nosso Pai, do nosso amado Pai Celestial. Amém? Queridos, o Senhor, Ele espera que nós venhamos a ser bênção na vida dos outros. Seja bênção na vida dos outros. Seja bênção na vida dos outros. Amém? Peguem o seu pão, queridos. Jesus disse que aquele que não comesse da sua carne e não bebesse do seu sangue, não faria parte com ele. Então, hoje nós trazemos esse memorial. Nós estamos aqui celebrando a ceia do Senhor. Nós estamos aqui hoje trazendo à nossa memória aquilo que Jesus fez há um tempo atrás.
repartindo de si, para que todos nós não viéssemos perecer, mas que tivéssemos vida e vida abundante. Hoje nós aqui, com esse pedaço de pão, entendemos que nós temos responsabilidade sobre um pedacinho do corpo. Este pedaço aqui é para mim. Eu tenho responsabilidade por ele. É isso aqui que Jesus deu para eu fazer, eu preciso me responsabilizar e fazer. Ninguém vai fazer por mim a não ser eu. E quando eu não faço aquilo que eu nasci para fazer, o corpo fica doente, ele adoece e precisa de remédio espiritual. Mas hoje, cada um de nós aqui assume o seu compromisso com o Senhor Jesus, de fazer a sua parte com esmero, fazer a sua parte com excelência, com amor, com alegria, porque Ele pensou em cada um de nós para executar essa parte no corpo. Ele pensou na Miriam, na Manu, na Isabel, na Gisele, na Suzana, na Irânia, no Rony, na missionária Elisandra, Sofia, Josi, Jossano, na Ana Amaral, na minha mãe Fátima, Fabiana, Simone, Keila, Marta, Fabiana. Ele pensou em cada um de nós e colocou em nós dons e talentos, capacitou, deu as instruções e tem longanimidade, porque não fazemos, para nós fazermos essa parte. Queridos, assumam a sua responsabilidade no corpo de Deus. Assumam. Nós somos uma posição de governo através de Jesus. Nós temos uma posição de governo através de Jesus. Pai, quero, neste momento, te agradecer, Senhor, por ter, papai, se esvaziado, assim, Jesus, de sua glória, e ter assumido a forma de servo. Gente, ele era Deus grande, e ele entrou num corpo de homem, assumiu essa forma de servo e se submeteu à morte. Não foi uma morte qualquer, foi uma morte de cruz, esvaziando todo o seu sangue, para que cada um de nós aqui estivéssemos com ele sobre nós. Pai, obrigada, obrigada, obrigada. Nos ajuda a vivermos conforme a tua vontade, o teu querer, e sermos, sim, uma bênção. Sermos uma bênção para todos aqueles que o Senhor trazer até nós, de qualquer forma que seja, pessoalmente ou através de uma plataforma, não importa. Nós não estamos presentes, mas o Espírito Santo está presente. Ele está presente, ele é testemunha. Ele é. Então, Pai, eu consagro esse pedaço de pão, entendendo a minha responsabilidade no corpo, e eu assumo aqui perante os meus irmãos. Eu quero concluir com alegria e satisfação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos comer todos. Aleluia. Pegue o seu suco, Senhor maravilhoso e santo. Nós estamos aqui reconhecendo que este suco, ele aponta para o sangue de Jesus Cristo, que nos lava, nos limpa, tira todas as tranqueiras, coisas sujas, imundas, e flui livremente no corpo, tirando tudo aquilo que não presta mais, que é lixo, que é para ir para fora, nos limpando. Eu compreendo isso e aceito com muita alegria e honra. Eu me sinto honrada em ser participante disso. Aleluia. Eu consagro esse suco que nos faça bem, em nome de Jesus. Amém. Podemos beber todos. Aleluia.